Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E na bancada do Mundo Agro Podcast, hoje eu tenho a honra de trazer um produtor rural nato e agora comunicador do agro. Em 2022 eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. A gente já se conversava pelas redes sociais, ele acompanhava nosso trabalho. E eu fui a um evento em Rio Verde, se eu não me engano, e tive o prazer de conhecer o Ivan pessoalmente. E desde lá ele já falava dessa vontade, né, de levar o agro do ponto de vista do produtor, não só para o Brasil, como para o mundo. E mais recentemente ele engatou aí as redes sociais, mostrando o dia a dia do produtor rural. Então é comunicação do agro de produtor para produtor, de produtor para o mundo. Ivan, é um prazer enorme tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo. Professor, o prazer é meu estar aqui no Mundo Agro Podcast, né? Igual o senhor falou, quando eu soube que ia ter um curso aqui sobre plantabilidade e o senhor veio, né? Falando, vou me inscrever, me inscrevi, lá nós nos conhecemos, né? E tava o Paulo Arbex, tava o senhor, né? Tinha vários personalidades lá do agro, e foi importante aquele curso para mim, abriu as portas, né? E o senhor falou muito bem, venho acompanhando aí o Mundo Agro Podcast, e quero parabenizar o seu trabalho também, que é importante essa questão de divulgar o agro para o mundo, né? Eu acho que essa é a nossa missão, né? Exatamente. É isso, Ivan, e a gente fica muito feliz, sabe, quando consegue encontrar alguém que nos acompanha. E eu lembro que uma vez o Paulinho, né, deve estar nos ouvindo, ele falou, Coimbra, você tem ideia do tamanho que você é, né? Não perguntando da altura, né? O quanto de pessoas que a gente alcança. Falei, Paulinho, acho que eu não tenho, não. E é verdade, né? É uma responsabilidade muito grande, viu, Ivan? Mas é um prazer tê-lo aqui, ver o trabalho que você tem feito. O crescimento hoje, a rede social é uma forma de comunicação muito efetiva, principalmente quando a gente consegue levar uma informação simples, de fácil entendimento. Eu sempre falo que comunicação não é o que você fala, mas o que os outros entendem. E a sua linguagem é muito leve, muito simples, muito fácil de se entender. Mas o Ivan Roberto Bruselli é um engenheiro agrônomo hoje e produtor rural. E como é de praxe aqui, Ivan, a gente gosta muito de saber a história, né? De onde você veio, onde você nasceu, onde você produz hoje, como que vive aí com a sua família. E, no fim de tudo, de onde veio essa paixão pelo agronegócio? Porque ser produtor rural, principalmente no Brasil, tem que ser por paixão mesmo. É uma profissão que nos encanta, nos alimenta, mas tem que ser resiliente. Então conta pra gente, Ivan, como é que começou tudo isso até chegar hoje nesse mundo de seguidores do Ivan Bruselli? Então, eu nasci em Mojimirim, São Paulo, né, e era sitiante lá. O meu avô viu que a terra ficou pequena para aquele tanto de filho que ele tinha, e meu pai veio para aqui, para Goiás. Eu vim criança, com 3 anos de idade, né, meu irmão com 6 meses, minha irmã já nasceu aqui, minha esposa de Anápolis, meus filhos já nasceram aqui em Rio Verde, que quem nasce em Rio Verde, denominado abobrense, né? E já somos praticamente comedor de piqui e gueroba aqui em Rio Verde, né? Eu me considero goiano. A gente honra muito por estar aqui em Goiás. Hoje é um dos estados mais seguros do Brasil, né, professor? E aí fui criado no meio da lavoura, junto com os funcionários lá, os colaboradores. Meu pai sempre deixava a gente lá brincando na terra, naquela época, plantio convencional, né? A gente brincava lá no meio da poeira, do monte de calcário, e foi crescendo daquele tipo. Aí cresceu, originou essa paixão pelo agro, né, em produzir alimentos, né, saber que a soja vira ração, que vira carne, que vai estar alimentando o Brasil, o mundo, assim como o milho. E a gente gostou dessa área. Eu falei, vou seguir o caminho aqui que meu pai tá nessa linha, né. Fiz técnico agrícola no IF Goiano, naquela época era a escola agrícola ainda, né,
que era externato, tudo, e depois fiz agronomia, né, na UNRV, depois, agora recentemente, eu era o tiozão lá da faculdade, fiz mestrado em produção vegetal, né, eu acho que a gente tem que sempre procurar crescer, evoluir, ver o que tem de mais moderno, né, eu procuro fazer uma linguagem para o produtor, falar o ponto de vista do produtor, que o produtor, ele não gosta de falar, às vezes, ele tem muita coisa para falar, mas às vezes ele fica um pouco acanhado. A gente tem que perder essa timidez, né? Perder essa questão de não querer falar e começar a falar. A gente tem muito elogio, tem crítica também, mas tudo serve para a gente crescer, né, professor? Com certeza, Ivan, com certeza. Olha, eu fico feliz em saber que você fez o mestrado em produção vegetal, e essa é uma característica que eu tenho visto nas pessoas hoje e muitos produtores, que é a capacitação, né? Não parar no tempo. Porque quando a gente para de estudar, muitas vezes a gente para no tempo. E hoje, a evolução das tecnologias, a evolução dos processos é muito grande, né, Ivan? Então, a gente tem que ir atrás realmente e se atualizar. E eu acho legal você dizer que é o tiozão da faculdade. São, na verdade, bons tempos, né? Eu sempre falo para os meus alunos, se eu tivesse feito, ou se eu tivesse a oportunidade de fazer a graduação hoje, com a idade que eu tenho, com certeza eu ia aproveitar muito mais. Eu ia explorar muito mais os professores, né? Com a paciência que a gente tem e a capacidade de ouvir e entender. E é isso que você tem feito aí. Olha, você falou o nome, Ivan, de duas cidades que eu gosto muito. Uma é Anápolis, que é uma cidade que eu acho fantástica. Gostaria muito de morar lá. Primeiro, que tem um clima muito bom. Segundo, que é uma cidade muito organizada, que é a cidade da sua esposa. E segundo, Rio Verde, né? Rio Verde está no meu coração. Na época que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil fazendo a AgriShow, se eu não me engano foi 2003 ou 2004, fiz uma das primeiras feiras aí em Rio Verde, ainda junto com a Comigo. Eu lembro que o Cláudio da Comigo nos recebeu muito bem aí, e já se vão mais de 20 anos e eu vejo como essa cidade está cada vez mais bonita, crescendo. Realmente o agronegócio transforma, né? Então é muito bom. E o estado de Goiás realmente é um estado fantástico. Para quem quer trabalhar e produzir, aí é o lugar, né, Ivan? E aqui agora vai ter a Tecnoshow, igual o senhor comentou, né? A Tecnoshow é a feira do conhecimento. Ela é a feira que tem mais palestra por minuto ali. São cerca de 500 palestras. Às vezes a pessoa vem focado muito em máquinas, né? Quer ver máquinas, mas as pessoas que estão ali, o network que está ali, é uma oportunidade única. A gente por estar convidado para vir aqui na Tecnoshow, né? E sempre as maiores autoridades do Brasil vai estar aqui na Tecnoshow. É uma oportunidade para os alunos, para os produtores, professor, tudo, fazer uma interação aqui, né, professor? Eu acho que o produtor não pode perder essa oportunidade. O produtor tá muito assim, ele tá, não vou lá na Tecnoshow que eu não quero gastar dinheiro, mas não precisa gastar dinheiro, ele pode absorver o conhecimento que tem lá, né? O produtor, ele tá passando um momento realmente desafiador, é um momento, eu como diretor do Sindicato Rural também aqui de Rio Verde, onde o presidente é o Olavinho, o vice é o Everaldo, a gente tem o papel de comunicar também como que tá a situação real da lavoura, igual a gente vai comunicando aí no dia a dia, no nosso Instagram, no nosso TikTok, como que tá a posição das lavouras, vai tentando passar aquele conhecimento de uma maneira simples que o produtor possa entender, e ele tem que ir atrás do recurso, ir atrás do Mundo Agro Podcast, pegar onde que tá a informação, né? A informação hoje não tá difícil da gente pegar ela, só que a gente tem que ter o interesse de ir lá e atrás, né? Exato. Você falou bem aí, o produtor que fica com medo de ir na feira e gastar dinheiro lá não é só para comprar trator e máquina, com certeza tem, é importante, as empresas fazem bons momentos de negociação, mas se você parar para pensar, lá você vai ganhar dinheiro, né? Se você assistiu uma palestra, como a gente diz, do Paulo Arbex, que te ensina a economizar ou produzir um saco a mais por hectare, dá para ganhar muito dinheiro, né, Ivan? Sim, a gente fez um treinamento com o professor Paulo Arbex, que é uma autoridade de plantabilidade na São Francisco, e gerou um problemão para mim, professor, porque às vezes eu queria que a pessoa plantasse mais rápido, terminasse o serviço mais rápido,
Você falava pro rapaz, não, toca mais rápido aí. Ele falou, não vou tocar não, porque o professor Paulo Arbex me ensinou que se eu tocar mais rápido, vou ter uma desvantagem muito grande na qualidade do meu plantio. E aí a culpa vai cair em cima de mim, que eu sou o plantador. Então você vê que tudo, o que a informação faz depois que o cérebro da gente se abre, né? Então é a mesma coisa, quando assisto o Mundo do Agro Podcast, a gente abre a mente e você passa a fazer de uma maneira que a gente achava que era certa, agora muda a realidade, né? E olha, saber que essa Tecnoshow cresceu tanto assim é muito gostoso, é muito legal. Eu tive a oportunidade de ir para Luiz Eduardo Magalhães algumas vezes, o ano passado e já esse ano, que é um outro lugar também onde a gente começou com as primeiras feiras e ver o quanto que essas regiões cresceram em função do agronegócio, né? O produtor realmente trazendo sua família, investindo na região, isso nos deixa muito feliz, sabe? Ivan, você falou aí agora de Instagram, TikTok, acho que você tem um canal no YouTube também. É difícil, né? Você é produtor rural, você falou muitas vezes o produtor fica acanhado, né? De aparecer, de falar, nossa, quantas pessoas vão ver? E você cresceu muito rápido eu acho que nos últimos meses, aí no último ano, nessas redes sociais e simplesmente mostrando o seu dia a dia. E eu adoro isso, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias de quem está em outros lugares e principalmente ouvir as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, porque aí a gente sabe como as coisas foram feitas, como os processos surgiram e as dificuldades que eles enfrentaram. E muitas vezes, Ivan, isso nos faz ser um pouco menos crítico e principalmente menos reclamão, né? Porque quando um produtor diz que demorava 4, 5 dias para vir de Cuiabá para Sinop, e às vezes eu reclamo que ao invés de ir em 7 horas, eu tenho que ir em 10 porque teve que parar na estrada por uma manutenção, alguma coisa, não que a gente tenha que retroceder, mas o que eles passaram para nos trazer aqui até hoje é muito interessante. E você tem feito isso. O que te levou a trazer o dia a dia do agricultor, do produtor rural, realmente mostrando um agrônomo que chega na sua fazenda, um técnico, um problema que você está enfrentando com o plantio, como que está a colheita, e eu até dei risada outro dia, você mostrando que o Uniforte quase te pegou, né? Aí você deu uma dica para a turma, ó, a hora que ouvir o barulho, você levanta a mão e sai correndo, presta atenção, porque senão o negócio vai ser feio, né? O que te levou a trazer esse dia a dia que ficou tão legal de assistir, Ivan? Então, professor, a gente começou muito, às vezes parece que é recente, mas quando criou o Facebook, eu criei uma página que chamava Sou do Campo. Ela tá lá ainda no Sou do Campo, lá no Facebook. E aí, com essa página, um amigo meu falou, cria um grupo de WhatsApp chamado Sou do Campo e reúne professor, reúne produtor. Eu criei esse grupo de WhatsApp. E depois esse grupo de WhatsApp me animou para criar o Instagram. Criei o Instagram Sou do Campo, só que daí me hackearam o Instagram Sou do Campo, acabei perdendo ele. E eu criei uma página Ivan Roberto Bruxelli particular minha e lancei o Sou do Campo _RV, né, para não ficar igual o outro que o rapaz tinha me hackeado lá, não consegui de volta a página até. E aí a gente vai postando dia a dia no Ivan Roberto Bruxelli e no Sou do Campo _RV, a gente coloca uma informação um pouco mais técnica, falando um pouco mais aprofundado de alguma barriga verde, da ferrugem da soja, do que vai acontecendo no dia a dia, da cigarrinha do milho, né? E criei também o TikTok. Eu achei que o TikTok era aquela coisa de dancinha, né? Que só tem dancinha e não tem nada de bom, mas o produtor rural, incrível que pareça, o produtor me segue pelo TikTok. Eu tenho um produtor, ele planta 500 hectares aqui, eu sou bebê, e ele planta entre Rio Verde e Santa Helena, e ele fala, quando você posta, Ivan, eu paro o trator para ver o que você postou, que eu sei que é uma coisa importante, é uma coisa que está acontecendo na região. Eu coloco lá, tá começando cigarrinha em tal região. E ele já vai lá e já manda o agrônomo dele, o Ivan colocou lá, vai lá atrás para mim olhar. Então eu acabo não deixando em paz os agrônomos aqui da região, porque toda vez que eu coloco alguma coisa, o pessoal começa a mandar os agrônomos ir pro campo para olhar aquelas coisas, né? Igual barriga verde hoje é uma pressão bem mais forte do que a cigarrinha em alguns locais, né? Então o produtor ele se antecipa, né? Ele vai me seguindo lá, que como também a gente é pioneiro, a gente acaba plantando primeiro, mas é mais agressivo nessa questão
do plantio mais precoce e acaba com o problema surge primeiro na minha área. E aí eu surgindo o problema primeiro na minha área, a pessoa vai me seguindo, né? O pessoal do Brasil todo vai me seguindo, igual já começou a aparecer lá em Rio Verde. Será que vai estar aqui na Bahia ou vai estar lá em Tocantins? O pessoal tudo vai me comentando e vai passando. E isso eu crio um feedback muito grande de informação, de troca de experiências, né? Graças a Deus e não cresci rápido. Isso deu a impressão que cresceu rápido, mas é muitos anos a gente trabalhando aqui, né? Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então, às vezes a gente acha que o Instagram está crescendo, ou é lógico, o destaque foi nos últimos 12 meses aí, e é legal você falar do TikTok, né? Porque muitas vezes a gente tem preconceito, TikTok, lógico, começou com a molecada aí fazendo as tais das dancinhas, mas é uma rede que é de muito fácil acesso. E quando você me diz que um produtor rural, um senhor, para o trator para ouvir o que você está falando, ele deve estar próximo a você, então ele fica de olho, é muito mais fácil do que ele pegar o telefone e ligar: "Oi, Ivan, o que está acontecendo aí?" Né? E às vezes as pessoas ficam esperando para saber o que está acontecendo. E você faz isso de forma muito natural. Eu acho legal que de vez em quando você pega a turma de surpresa, né? Tem um técnico, um vendedor lá na fazenda, você para, já põe o celular na frente dele. Então me diz aí, o que é esse produto que você está trazendo? O que nós estamos avaliando aqui hoje? E nada mais é do que o seu dia a dia, né, Ivan? É isso que você vive, para lá e para cá, até, se eu não me engano, até com a sua mãe andando de carro outro dia. Aí você falou: ela tá fazendo rally aqui. Eu me divirto, né? Você contando essas histórias que é a sua vida. Você está expondo a sua vida, é lógico, dentro dos limites, mas de uma forma muito, assim, saudável de se ver, né? Principalmente para quem não vive essa realidade, né, Ivan? Quem é da cidade ou não conhece a realidade do agricultor. Isso é mais legal, né? Sim, sempre minha mãe gosta de andar muito comigo, né? E meus filhos também, meu pai, final de semana, o divertimento dele é ir pra fazenda comigo, né? Vamos lá em Aporé, que é 220 quilômetros aqui de Rio Verde. Nós vamos lá no domingo, no sábado, né? Aí lá eu já oriento: pai, fala sobre tal assunto aqui. E ele: mas o que eu vou falar? Não, fala isso e isso. O pessoal vai gostar de saber como que era no tempo do senhor, como que é agora. E ele gosta de falar também, sabe? Eu acabo atiçando ele a falar, e ele já tem um dom já para isso. E a questão dos agrônomos também, sempre o agrônomo, que a primeira visita as empresas mandam lá na fazenda. E aí eu pego, igual tinha uma agrônoma da Neogência, ela chama Amanda, ela foi avaliar um experimento dela lá. Eu falei: Amanda, pega a sua soja e faz um vídeo falando sobre ela. Eu falei: Ivan, mas eu não tenho orientação. Não, eu vou te orientar. Essa aqui é uma cultivar 7.1, resistente a nematóide e tal, tem um bom enraizamento, a arquitetura foliar moderna, fala isso aí. Aí ela pegou e gravou um vídeo. Depois de 15 dias, ela estava num dia de campo apresentando. Falei: uai, Amanda, você já estava apresentando? Falei: não, eu tô apresentando, porque graças àquele vídeo que você fez eu gravar, o meu chefe viu lá no meu stories, e agora eu fui promovido, eu não tô batendo estaca mais, já tô apresentando no dia de campo. Então eu fico feliz com essas histórias, sabe? Porque eu acabo ajudando o profissional novo, incentivando eles, né? A crescer. Eu já fui também aluno, já comecei no campo, né? A gente dá esse incentivo, e o produtor também gosta de ver essa moçada nova aí no campo falando, né? E cada um tem um ponto de vista diferente. Às vezes você fala: essa pessoa aqui não vai agregar nada pra mim aqui. A gente acaba escutando o que o profissional novo tem pra falar. Às vezes ele consegue enxergar uma coisa que você não tá enxergando na lavoura, né? Ele vem com um sangue novo, fresco, né? Você dá uma oportunidade, e eu gosto de ver todo mundo voando aí, professor. Isso é bom demais. Esse incentivo que você deu a essa menina, isso é algo que deixa a gente contente, né? Se ajudar uma pessoa, pelo menos, a missão já está cumprida. E quando a gente fala, né, que vem gente de fora olhar a fazenda, e eu falo bastante isso para os produtores, tem um espaço da sua fazenda para você poder plantar diferentes materiais de soja, milho, algodão, feijão, sorgo, arroz, o que for. Teste, né? Porque existem muitas oportunidades hoje de materiais, de técnicas e de tecnologias. E quando alguém de fora vem olhar a nossa casa, ele sempre percebe algo que a gente passa todo dia por cima e não vê, né? Então, aqui em casa é a mesma coisa, né? Quando alguém vem dar uma olhadinha, eles falam: o que ele está olhando? Fala: putz, eu não vi.
que tinha aquela mancha ali ou que tinha um quebradinho, né? Então, é um tempo que, lógico, não dá para deixar a fazenda aberta o dia inteiro recebendo gente, senão você não trabalha, né? Mas é importante trazer o pessoal de fora. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. E Ivan, falando das histórias do seu pai ele tem o dom da conversa também, né? E ele contando lá sobre os geradores, que hoje a gente tem energia, mas tem que ter backup, porque às vezes a energia não funciona. Mas como foi no começo, né? Como era o plantio, as histórias de quando vocês eram pequenos, isso é interessante demais de ouvir. Mesmo a gente que, né, no seu caso, você conviveu com ele, tem coisas que às vezes a gente não lembra. E vale a pena reviver isso aí, trazer essa história, né? Vou te dizer, ele precisa aparecer mais. Como que é o nome do seu pai, Ivan? É José Roberto Bruxello, Beto Bruxello, que ele é mais conhecido aqui na região, né? Beto então ele gravou essa história do gerador, que na realidade até hoje está voltando o tempo antigo, né? Que nós estamos, na realidade, hoje, tanto Goiás como os outros estados também, às vezes você quer montar um pivô a mais, você quer pôr uma sementeira, você quer pôr um armazém, aí você está esbarrando no problema da energia, né? Não tem a energia suficiente, tem que voltar para o tempo do gerador, infelizmente, né? Nós temos que realmente repensar essa questão de investir em energia solar, investir em energia eólica, investir em hidrelétrica, né? Nós temos que impulsionar isso aí, a força política aí tem que realmente nós apoiarmos, né? E não deixar o Brasil parar, né, professor? O que o agro não para, vai só crescendo e nós temos que realmente despertar que é importante ter todos esses recursos, né? Esse ponto de vista da infraestrutura é algo que deixa ainda uma preocupação grande, né, Ivan? Você falou de sementeira, nós estávamos trabalhando numa sementeira em Goiás e havia uma oscilação grande e, às vezes, problemas, né, de projetos para distribuição da energia, e eles tinham que tocar a indústria no diesel, né, no gerador, que é o que seu pai apareceu lá, né, no vídeo, ele mostrando que vocês estavam colocando grupos geradores para ter pelo menos um suporte de bombear uma água, né, de tocar um freezer, alguma coisa. Então, o Brasil, ele cresceu muito rápido, mas a infraestrutura da rede elétrica, da distribuição, do asfalto, da estrada, isso ainda, e do saneamento básico. Aqui em Sinop, onde eu moro, a maioria das casas ainda tem fossa séptica, né? Quando tem a fossa, que tá bom demais. Então a gente precisa pensar nisso. O desenvolvimento requer que todos os setores acompanhem, não dá só para um crescer e o resto ficar complicado. Como a gente vê a estrada, né, Ivan? Goiás ainda é um pouco melhor, mas se a gente sair um pouco aqui para o Mato Grosso, Rondônia, Maranhão, Piauí, às vezes a gente produz bastante na fazenda e não tem como escoar nessa época de chuva. É atoleiro, motorista preso no atoleiro ou a soja parada na fazenda sem poder ser colhida. Então é um ponto importante se discutir infraestrutura, principalmente logística e suprimentos, né? Sim, é uma questão essencial, básica, né? A gente tem que realmente só não pegar e votar no candidato naquela época que você votou e ter que acompanhar a pessoa poder, a gente faz um trabalho muito forte do Sindicato Rural, onde a gente vai na Câmara Municipal, vai lá na Câmara Estadual, vai lá em Brasília, acompanhar os candidatos, né? Ver o que está precisando, conversa aqui, igual que temos vários aqui, Marussa Boldrin, Lucas do Vale, e a gente vai atrás deles para realmente fazer coisas a favor do agro, a favor do produtor. Não lembrar só na hora de votar, né, professor? E o senhor falou dos testes, eu estava falando dos testes. Nós colhemos aqui estamos colhendo várias sojas diferentes, né? Todo ano é lançado várias cultivares. Dia 10 de janeiro nós plantamos aí mais de 30 híbridos de milho e dia 10 de fevereiro plantamos mais de 30 híbridos de milho. Então temos milho safrinha na abertura e milho safrinha no fechamento para comparar ali resistência a enfesamento, resistência à seca, o que é melhor no fechamento, na abertura, qual milho vai melhor, qual soja vai melhor. E é muito dinâmico isso aí, esse lançamento de novas
tecnologia cultivares, igual o senhor trabalha aí com tratamento de semente também, a gente vê que toda hora lança um tratamento novo, né, um TSI novo, né? Ivan, essa visão de que você testa os materiais, existem problemas novos surgindo, só testando mesmo a gente vai saber o que vai melhor na nossa área. E tem tantos materiais sendo lançados que eu digo que hoje nós não podemos mais falar em vendedor de semente de soja, milho, algodão, seja o que for. São posicionadores de tecnologia. Para isso, o cara tem que estar, quando eu digo, cara, o vendedor, eles têm que estar muito, mas muito atentos e estudar cada material, cada região, seu grupo de maturação, seu ciclo de desenvolvimento, para poder fazer uma recomendação adequada para o produtor. Antes de começar a gravar, você falou uma frase que me chamou a atenção. Você falou, professor, esse ano vai ser a colheita mais longa da história que nós tivemos. Que o produtor ele tenta escalonar a sua semeadura para não ter estrangulamento de máquinas na colheita. Só que esse ano nós sofremos e estamos sofrendo ainda com a influência do El Niño. Então teve soja que morreu, que teve que ser replantada, teve soja que alterou o ciclo, e você nos disse que você está colhendo desde o final de dezembro e vai até meados de março, é isso mesmo, Ivan? Sim, a soja que era para colher dia 10 de janeiro, ela antecipou, ela praticamente morreu, aquela super precoce, plantada ali no final de setembro, começo de outubro, ela colheu dia 26 de dezembro, começou a plantar o milho dia 27 de dezembro, e agora nós vamos colhendo até final de março, e a soja que plantou mais final de outubro, ela teve uma tendência a produzir melhor, e normalizou um pouco a produção. Sofreu muito aquela soja que plantou primeiro. Aqui nós somos muito agressivos em safrinha, em plantar rápido. São máquinas, poucas máquinas, mas máquinas grandes, o produtor planta muito por dia, né? Então acabou que 50% da área do produtor é plantado bem rápido. O produtor praticamente saiu mal nesse começo. E do meio para frente agora está melhor, graças a Deus, professor. Mas é a colheita mais longa da história, né, de todos os tempos. Um dos motivos porque a soja também antecipou, morreu também a soja antes, né? Quando você diz que antecipou e a soja morreu, você não precisou dessecar ela começou a senescer, aí você só veio e emparelhou ela, se precisou emparelhar, né? Tem algumas áreas que não precisou nem dessecar para colher, né, Ivan? Não, precisou dessecar, porque ficou aquelas moitinhas verdes no meio da soja morta, né? Aí precisou dessecar, sim, mas ela praticamente 80%, 90% já estava morta, né? Só dessecou para dar uma homogeneizada no final. Mas ela praticamente tinha se entregado e assim, nós notou diferença. Tem alguns materiais que o pessoal associa que muito a precoce e a semi-precoce, mas notamos que vários materiais lançamento tardio também morreu. E alguns materiais mais tradicionais, mais já rústicos, ele aguentou mais no campo. Então tem diferença não só entre ciclo precoce, semi-precoce e tardio, mas no próprio tardio também tem diferença de material. Que o pessoal põe tudo numa panela só, né? Num jacá só, não. Tardio é tudo rústico e tal, não é bem assim não. Você tinha a expectativa de começar a colheita de soja no começo do ano, né? Começo de janeiro. E o que fez essa soja morrer? Foi como aqui a falta de água e excesso de temperatura, temperaturas muito altas aí também? Sim, mas aqui ela juntou também as doenças de solo. Quando deu seca, deu alta temperatura, também abriu espaço para macrofomínia, fusário, rizoctônia, e aí essas sojas as que têm mais sensibilidade, elas morreram primeiro. Então a gente está jogando muita culpa só na temperatura e só na seca, mas a gente vai ter que cuidar melhor do nosso solo e cuidar melhor da nossa parte biológica. Tentar achar produtos mais biológicos que protegem mais as plantas, porque a gente vai estar vendo que não é só a seca, que todo mundo, quando dá seca, por exemplo, joga a culpa tudo na seca, ou quando dá uma cigarrinha no milho, joga a culpa tudo na cigarrinha, né? Mas tem vários fatores em conjunto que ocorrem que pode alterar o fator lá no final, né? Então, uns 60% foi a seca
e 40% foi as doenças de solo que juntou junto com a seca, né? Legal. Ivan, do ponto de vista do produtor, você citou que tem alguns materiais que são mais rústicos. E a gente ouve muito o produtor falando isso, né? Professor, os materiais novos, os lançamentos, às vezes não aguentam. Existe uma pressão de melhoramento muito grande para produtividade e precocidade, né? Os materiais mais precoces para que a gente possa fazer uma segunda e até uma terceira safra. E você tem visto isso mesmo? Às vezes a gente vê produtores falando, olha, esses 4 talhões aqui, eles se juntam nessa esquina aqui, e tem um material que passou pelos mesmos problemas, mas esse material tá bom, e os outros não aguentaram. Você tem percebido essa mudança, que realmente tem materiais novos surgindo bons, mas a grande maioria não tem a mesma resistência, a mesma resiliência que essas plantas mais antigas tinham? A gente testa muito cultivar nova, e eu sempre falo para o produtor, qual que é a melhor cultivar que existe? A melhor cultivar que existe é aquela que o produtor já está acostumado com ela, porque aquela que já está acostumado com ela, ele já sabe se pode plantar na abertura, qual que é a população, se ela é exigente, se ela vai numa terra mais média fertilidade. E o material novo, ele vai demorar 2 a 3 anos para ele pegar e habituar com ele. A hora que ele está acostumando com o material, às vezes a empresa tira de linha o material, né? Mas o produtor ter muito cuidado nessa questão de pegar um híbrido novo de milho ou uma cultivar nova de soja, e ele não entrar de cara assim, vai testa devagar, faz um teste pequeno primeiro, depois aumenta aí para um bag, dependendo da área do produtor, né? Porque realmente, igual o senhor falou, às vezes o material que ele vai jogar a culpa, geralmente ele joga a culpa tudo na cultivar, né? Igual um ano seco, essa cultivar que eu plantei não presta, mas ele tem que saber o que é culpa do cultivar, o que é culpa do agroclimática, né? Temos aqui o professor Gilmar Oliveira Santos, que é um doutor em agroclimatologia, ele fala muito sobre isso, ó, cuidado em jogar toda a culpa só na cultivar, porque o clima tá ali 70% às vezes envolvido naquilo ali, naquele sucesso daquela tecnologia que o produtor usou. E a dificuldade do produtor hoje é realmente isolar o fator, que igual lá no mestrado a gente aprende que tem que fazer repetições, né, controle local, e para fazer um ensaio perfeito, né, tem que ter repetição, controle local, são 3 fatores para ter um ensaio. Agora o produtor geralmente não faz as repetições, não faz a casualização também, não faz a casualização. Às vezes a parcela caiu de um lado do talhão que tá melhor, ou de um lado tá pior. Aí se o ano que vem você usa toda aquela cultivar, planta em toda a área, mas não avaliou bem avaliado, né? E acaba tendo um prejuízo lá no outro ano, né, professor? Exato, além de repetir mais do que uma safra para poder ter essa variação espacial aí também. Então, é isso que você falou, é o segredo. Você tem que conhecer, testar e se acostumar com o material. O duro é quando o material tá bom e de repente ele sai do mercado, mas isso faz parte do jogo, é a dinâmica, né? E a gente tem que trabalhar dessa forma. Mas, recentemente, um ex-aluno meu aqui mandou uma mensagem para mim, depois que a gente gravou um podcast falando sobre os problemas de apodrecimento da soja, e ele falou, professor, o que eu e o pai fizemos aqui na fazenda foi testar. Na hora que isso começou a acontecer, a gente sabia que ia ter muita chuva na colheita, que ia estar com esse problema. Nós colocamos vários materiais um do lado do outro e escolhemos os que, para a nossa região, foram os melhores, e aí a gente vai dirimindo esse problema, né? Vai diminuindo as possíveis variações e possíveis oscilações. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E me diz uma coisa, você tem uma vida ativa, além de produtor rural, né? Agora social media, né? Seus filhos devem ser orgulhosos do pai aí, que é uma sumidade, né? Nas mídias sociais, mas isso é interessante. Você falou que tem uma atuação também no sindicato rural. E aí eu queria te falar, né? Pedir para você nos dizer um pouquinho a importância desse network. Conhecer pessoas, porque eu costumo dizer que melhor do que saber é saber quem conhece, né? Então, quando eu tenho uma dúvida, eu vou procurar, e se a gente conhecer, ajuda muito mais a chegar nessa informação de forma rápida.
como você, como produtor, que está sempre aí nas feiras, nos eventos, nos cursos, vê como ganho de informação essa comunicação, principalmente para a gente falar isso para os jovens de hoje, porque eu sou velhinho, antigamente minha filha falava que o Facebook era a rede social dos velhinhos, aí ela me indicou o Instagram, e eu, esse final de semana pensando aqui, eu falei, caramba, agora eu sou o velhinho que estou no Instagram. Aonde essa molecada nova tá? Porque eu não vejo eles colocando nada no Instagram. Tem algum outro lugar que eles estão aí, né? O TikTok também é um pouco mais novo, mas tem outras redes. Então, principalmente para essa turma mais nova, né, Ivan? Qual que é a importância desse network, dessa sem vergonhice, que eu digo no bom sentido, não ter vergonha para poder conversar, chegar numa pessoa, trocar uma ideia, falar, olha, eu vi você desenvolvendo tal trabalho, me explica como que você fez, como que eu posso repetir na minha fazenda. Isso é importante, né, para o desenvolvimento pessoal e do negócio que você tem também. Sim, até hoje nós temos uma reunião com a FAEG Jovem, que nós ajuda também na FAEG Jovem, eles queriam que eu participasse da FAEG Jovem. Aí eu falei assim, não, só se eu for FAEG idoso, porque a FAEG Jovem tem que ser de 30 para baixo, né? E aí, mas eu ajudo eles lá, junto com o Sindicato Rural, nós vamos organizar a Semana Tecnológica, e onde é feito um trabalho junto com o produtor e traz essa moçada para assistir as palestras, tudo. E eu falei para eles essa questão que o senhor falou, divulgar, usar o seu Instagram para não só mostrar, às vezes, foto com o copo na mão, né? Mostra que você está numa festa também, abraçado com os amigos, mas evita pôr coisa com o copo na mão e mostra um pouco do seu trabalho, faz um network, todo mundo tá de olho, a gente acha que ninguém tá observando o que a gente tá postando, tá falando, a pessoa tá observando tudo, observando o modo que a gente comporta, o que tá segurando na mão, o que os jovens, eles estão fazendo faculdade, eles podem ir mostrando os trabalhos dele, fazer um resumo, o que o professor tá falando. Nós temos várias influências aí no Instagram, elas até ganham, a Vivian, lá tem a Vivian, acho que é Frankfurt, ela faz uma faculdade aí a Antonelli também, elas acabam fazendo um mini PDF e ainda vende aquele PDF ainda para os alunos que, quero fazer um PDF de fisiologia. Às vezes o aluno não tem paciência de estudar, ainda compra o PDF dela, ainda ganha dinheiro com aquilo lá e ela faz um baita network com aquele material, né? E as empresas estão vendo o tanto que elas estão se destacando e hoje a gente tem várias personalidades que começaram aí nas redes sociais, né? Eu acho que é o principal, e tá em todas as redes, no TikTok, né? O senhor falou que talvez os jovens o senhor não tá vendo, mas os meus meninos, por exemplo, eles têm dentro do Instagram uma outra rede que é só para os colegas deles, pô. Então eu não acabo vendo algumas coisas, né, que eles colocam lá, né? Mas eles estão lá meio escondidinho também, né? Eu acho que tem que perder a vergonha, professor. O pessoal que está fazendo a faculdade já tinha que começar postando os trabalhos dela desde o primeiro período ali, ó, porque todo mundo está vendo ali. O futuro chefe dela, as empresas que vão vender para ela, ou que vão comprar, tá vendo ali. E assim, a gente tem uma força muito grande. Recebe hoje convite para ir nas palestras, eventos. Ivan, divulga para mim, por favor. Tem um evento tal, tem o Regenera Cerrado, um dos maiores eventos aqui da região, chama Regenera Cerrado, um grande evento para o produtor regenerar o cerrado e fazer uma agricultura sustentável, né? Então a gente divulga tudo quanto é coisa importante, o pessoal manda pra gente e o pessoal vai acessando lá, vai vendo, né? Eu acho que é uma força grande demais que a gente não tá sabendo aproveitar aí nem 1% do que tem essa força igual o Mundo Agro Podcast que o senhor faz, né? E aproveitar aí as outras redes sociais também. Hoje tem muita informação, né, Ivan? A gente consegue achar muita coisa boa e o grande segredo hoje é ter discernimento para escolher aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Tem muita coisa que não serve também sendo distribuída, então a gente precisa ter esse discernimento, mas é um auxílio muito grande. Quem dera, né, Ivan, a gente aí, eu sou mais velho que você, mas na época da faculdade eu tinha que pegar um CD para ir até o computador, fazer a pesquisa no CD para depois achar dentro da biblioteca onde estava o livro ou o artigo para poder ler.
Então hoje a notícia corre muito rápido, ninguém mais quer ficar na frente do computador, eles querem informação chegando no celular, e quem sabe daqui uns anos a gente nem vai usar mais celular, vai usar aquele óculos lá da Apple, né, que tudo vai aparecendo na frente, parece um doidão andando. O que vai ser, eu não sei. Eu sei que quando tiver tecnologia disponível, o importante é a gente utilizar. Como eu sempre digo, você pode não usar a tecnologia. A única diferença de você para quem usa é que você vai estar num tempo muito atrás do que ele. Se a gente desligar o celular hoje, a gente volta para 1990, né? Então, vai do seu discernimento de usar ou não, e esses jovens têm que aprender a usar essa tecnologia para coisas boas, como você está fazendo aí, de retratar e mostrar o dia a dia do produtor rural, o dia a dia do agricultor, e é muito legal, né? Às vezes vê você todo molhado lá, que tomou chuva no campo, com a calça tudo suja de terra, porque abaixou para olhar como é que estava a raiz, se tinha percevejo que saiu da soja e estava lá picando o pé de milho. É só assim mesmo, né? Só sujando a botina para a gente saber o que acontece. Ficar dentro do escritório no arzinho condicionado é bom, mas não aprende nada. Então, tem que ir para o campo mesmo, né, Ivan? Sim, hoje meu filho está fazendo agronomia também, está no 3º período, e eu falo isso para ele, ó, vamos pegar essa moçada. Quando ele foi para fazer agronomia, eu acho que um pouco eu influenciei também, 8 colegas deles foi para agronomia, na sala dele. Eu acho que eles tanto que eles me seguem desde a 7ª série, eles me seguem lá falando. Eu acho que eles decidiram fazer agronomia graças a influência que eu tive. E aí foi toda aquela turma, e eu peço, e eu falo para eles, moçada, incentiva a ir no campo, né, ir nas palestras, quando tem uma palestra boa, né, aqui em Rio Verde, professor, se a pessoa quiser ir uma palestra de manhã, à tarde, uma à noite, tem condição, tem toda hora, tem vezes que tem 3, 4 eventos no dia aí, então... Basta ir, né? Tem que realmente aproveitar essa fase aí que o pessoal está estudando, né? E o produtor também vê aí qual que é o assunto que ele mais gosta, né? Ele também tá sempre se informando. E quem não tem paciência para às vezes ir no evento, segue eu lá que eu faço o resumo e já apresento aí para eles, né? É isso aí. E ó, Ivan, vou dizer, viu? Você pode incentivar. Quantos filhos você tem a mais? Se tiver uns 8 filhos, Ivan, vai dar para talvez a gente conseguir ter agrônomo suficiente, porque tá faltando agrônomo e agrônoma no mercado. Então a gente precisa incentivar essa moçada a fazer agronomia, fazer zootecnia, fazer veterinária. A gente precisa de profissionais do agronegócio. E não somente a faculdade. O técnico agrícola também é uma formação que tem um papel fundamental no campo. Então fica a dica aí desse episódio aqui, ó. Quem está ouvindo e tem vontade, pode se formar, se capacitar, porque tem muito espaço no mercado. E se quiser saber mais, ficar mais informado, segue o Ivan Bruselli. Então ele tem, vou falar aqui de 3 redes sociais que o Ivan tem, tá? A primeira, que é o Instagram dele, que é Ivan Roberto Bruselli com 2 Cs. Então, se você está ouvindo aí, assim que terminar o episódio, clica lá, se não, vem na descrição do episódio aqui. Tem uma outra rede social do Ivan, que é o próprio Instagram, mas essa versão nova do Sou do Campo aí, que infelizmente acontece isso, né? Páginas grandes e boas, o pessoal vai lá e hackeia. É Sou do Campo, tudo junto, _RV de Rio Verde. Então o Ivan também posta bastante coisa lá. E onde eu gosto de acompanhar ele, que é no TikTok, que também é Ivan, deixa eu ver aqui, peraí, tá? Ivan Bruselli, tá? Ivan Bruselli, com 2 Cs, tá o Ivan lá, com 24 mil seguidores, ele tem vídeo aí, ó, que passa de 500 mil visualizações. Então, quer dizer, ele está trazendo informação boa, e como é o nome do agricultor, que é seu vizinho aí que para o trator para ver o Ivan, né? Seu bebê, aí, o seu bebê está aqui no TikTok acompanhando o Ivan. Então, nessas 3 redes sociais aí, você pode achar o Ivan, ver o dia a dia dele, que é muito interessante. E se quiser conversar com você, né, Ivan? Basta mandar uma mensagem direct lá, que eu tenho certeza que você vai responder, né? Sim. Pode contar comigo aí, o senhor pode contar comigo, professor, os produtores,
a ideia é realmente levar o agro para todos, né? Eu estou mostrando que a gente só planta em 7,8% do Brasil, falando isso aí. A gente tem 66% de mata nativa, tem 21% de pastagem e 7,8% de lavouras e 3,5% é estradas, infraestrutura e cidade. É quase a metade. E a área que a gente tem hoje de reserva indígena, 13% é mais do que planta. A área que a gente tem de áreas devolutas lá é 12%, é mais do que a gente planta. Então nós temos 66% e plantamos só em 7,8%. Já pensou se a gente plantasse em 10%? Já não tinha para onde pôr tanto alimento, né, professor? Com o que a gente faz hoje já está difícil de escoar, né, Ivan? Então, muito bem lembrado, assim, esse finalzinho de bate-papo, você colocou esses números que são importantíssimos, isso está disponível no site da Embrapa, produzir, né, com mais de 50% do território nacional preservado, isso não é para ninguém. Nisso a gente dá aula em produção e a gente dá aula em termos de preservação. É lógico, né? Existem aí aqueles produtores que às vezes dão um deslize e acaba expandindo. Todo mundo quer ver o lado ruim, mas o lado bom é o que a gente tem que mostrar. A gente consegue, o produtor consegue produzir com uma preservação muito grande. Hoje na Amazônia, você é obrigado a preservar 80% da área, no Cerrado aí 50%, então é muita área preservada. E a gente vai continuar fazendo isso, porque a tecnologia hoje nos permite produzir 100 sacos de soja, 110 sacos de soja, com o que tem disponível. E se tem um produtor nos Estados Unidos que fez 250 sacos, quer dizer que a gente consegue chegar lá também. Tem um caminho longo a seguir, mas é possível, né, Ivan? Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a Agrosol te leva para dentro da sementeira. O Agrosol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo laboratório de controle de qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da Agrosol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso. Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no Agrosol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da Agrosol Sementes. Diz aí, Eduardo. Seja bem-vindo à Agrosol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a Agrosol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o Cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço. Ivan, muito obrigado, viu? Que bate-papo gostoso, dá para ficar o resto da noite aqui conversando, né? Numa segunda-feira dessa aí, depois de aula, rodada que você fez. Mas é muito bom conversar com você. Espero encontrar você pessoalmente em breve, muito rápido, viu? Professor, obrigado, o senhor, ao Mundo Agro Podcast, dizer que o seu trabalho é essencial, porque
O mais difícil na rede social é a constância, e a gente vê que o senhor tem já muitos anos já mantendo a constância. Dia que às vezes a gente tá bom, que é animado para gravar um vídeo, mas tem dia que a gente tá um pouco cansado, e mesmo assim a gente tem que manter ali a nossa rotina, né? Que a gente sabe que a audiência também não pode ficar desfavorecida, né? Então, parabéns no trabalho do senhor. Tá convidado aqui para vir na Tecnoshow, né? O senhor já conhece, que é excelente. Todo mundo aí que tá acompanhando o Mundo Agro Podcast, vim na Tecnoshow, a gente vai encontrar lá, né? Nas palestras, pode ter certeza que eu vou estar lá, né? E o que tiver de mais moderno, nós vamos estar mostrando aí para vocês. E o senhor pode contar comigo, né? Os produtores, aluno, técnico agrícola, todo mundo os amantes do agro, igual eu falo, pode contar comigo aí sempre. Hein? Legal. Ivan, muito obrigado. Realmente, é esse feedback que faz a gente se manter. Nem sempre é fácil, né? Parar para gravar, produzir. Hoje a gente tem todo um time aí com a Tati, o Sérgio, o Tiagão, mas a constância, estamos indo aí para o 5º ano de Mundo Agro Podcast, mas é muito bom ter bate-papo assim como eu tenho com você aqui agora, trazendo informação bacana, atualizada e do dia a dia, da vida do produtor rural, para quem é do agro, mas principalmente para quem não é do agro. E eu vou finalizar aqui com a sua frase, Ivan. Produtor rural, minha missão é levar o agro para todos. Essa é a frase do Ivan Bruselli, que acabou de conversar com a gente aqui. Sigam ele, está aqui na descrição desse episódio. E lembre-se, acompanhe o Mundo Agro Podcast tanto no Instagram quanto no YouTube, que agora a gente está aqui com os vídeos toda semana disponíveis. Ivan, muitíssimo obrigado, sucesso, que a sua safra de milho aí seja melhor do que já foi a de soja, mesmo com todos esses perrengues, e que a gente se encontre muito rápido. Um forte abraço, Ivan. Forte abraço, professor Rogério Coimbra, e um abraço a todos do Mundo Agro Podcast. É isso aí, até mais, tudo de bom, tchau, tchau. Até mais, professor, obrigado, viu? Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.